ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para darmos continuidade ao nosso retiro do Advento em preparação ao Santo Natal. Quarta-feira, e nós queremos fazer a nossa oração. Primeiramente, ocupemos aquele lugar, aquele espaço que nós escolhemos para fazer a nossa oração. A escolha do local é muito importante. Escolha o tempo, em que momento você vai fazer a sua oração e quanto tempo você vai dedicar a isso, e procure ser fiel àquilo que você se propôs. Também que você possa prestar atenção na sua postura, no seu corpo. Nós rezamos também com o nosso corpo, por isso procure a postura adequada para o momento da sua oração. E separe o texto bíblico. Se você já não o fez, hoje nós vamos meditar, contemplar o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24. Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24. Na verdade, é a continuidade do texto que nós meditamos ontem, terça-feira. Agora tome algumas respirações mais profundas, para que você possa então colocar-se diante da presença de Deus, tomando consciência desse ar que entra, que vai preenchendo seus pulmões, depois soltando esse ar lentamente, e assim você vai, ao puxar este ar para os seus pulmões, desejando encher-se também da presença de Deus, do seu Espírito, do seu amor, da sua paz. E ao esvaziar os seus pulmões, você vai se esvaziando também das preocupações, das correrias, de tudo aquilo que às vezes nos rouba desse momento de serenidade, para nos colocarmos diante do Senhor e podemos, portanto, sentir a sua presença. Uma vez que vamos fazendo esse exercício, respirando, algumas vezes bem conscientemente, colocando-me na presença de Deus, sentindo a sua presença junto a mim, é que faço o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Faço a oração preparatória, pedindo que esse momento, todo o meu ser, esteja voltado única e exclusivamente para Deus. Senhor e Criador, que os meus sentimentos, meus desejos e as minhas ações estejam voltados, ordenados somente para Ti. Amém. Agora eu tomo o texto separado para hoje, pego minha Bíblia e vamos contemplar cada palavra, cada situação, cada reação, contemplar o texto e dele tirar proveito. Mateus capítulo 1, versículo de 18 até o 24. E a palavra de Deus nos diz assim: o nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ora, antes de levarem vida em comum, ela ficou grávida, por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo e não queria acusá-la, resolveu separar-se ocultamente dela. Ele já havia tomado essa resolução quando um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de tomar Maria contigo. Tua esposa,
não tenhas medo de tomar contigo Maria, tua esposa, porque o que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual será dado o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Acordando do sonho, José fez como lhe tinha ordenado o anjo do Senhor. Tomou consigo sua esposa. Você pode pausar esse vídeo e reler esse texto, pelo menos mais uma ou duas vezes, parar em alguma palavra, em alguma reação, em alguma frase que mais te chamou a atenção e contemplar essa palavra, contemplar essa reação, para que essa palavra de fato toque o mais profundo da vida e do coração e nos ajude, portanto, nesse momento de oração. Feito isso, depois da nossa releitura do texto, deixando que o texto cada vez mais penetre no coração da gente, nós vamos meditar um pouco mais sobre essa palavra de Deus. Contemplar essa palavra em cada pedacinho, em cada situação, para que possamos dela tirar proveito. Vamos imaginar então essa cena tão bonita do Evangelho de hoje. Segundo a narração do Evangelho de Mateus, temos o convite de olhar. Nós devemos hoje aqui ativar esse sentido da nossa visão. Somos convidados a olhar com os olhos da nossa fé, com os olhos do nosso coração, contemplar a pessoa de São José. E nós vamos contemplar José a partir de 3 pontos. O primeiro ponto é a reação de José quando fica sabendo que Maria está grávida. O segundo ponto é o sonho de José, como que Deus visita José nesse sonho. E em terceiro, a postura que José assume depois da visita do anjo e de revelar os projetos de Deus na sua vida. Por isso, contemplemos a figura de São José. Você pode fechar de repente os seus olhos ou apenas mantê-los fixos em algum lugar e contemplar José. Contemple a imagem de São José. Contemple o seu olhar. Como seria o olhar de José? O seu semblante? Contemple José que recebe essa notícia de que Maria está grávida. José que tem os seus sonhos como que revirados nesse momento. Talvez medos, angústias, receios tomam conta do coração de José por um instante. Ele não compreende o que está acontecendo. Contemple esses sentimentos presentes na vida de São José e veja com os olhos do coração o anjo que visita José nos seus sonhos,
comunicando a José que tudo o que está por acontecer com sua esposa é obra de Deus, é obra do Espírito. Contemple esse sonho, entre no sonho de São José. Contemple esse anjo. Escute as palavras do anjo dirigidas a José. Contemple a reação de José, ainda que em sonho, compreendendo aquilo que está acontecendo com ele e aquilo que está acontecendo com Maria, sua esposa. Com que olhar José contempla esse anjo? Como o anjo se aproxima de José? Contemple também José que acorda, está decidido a abraçar os planos de Deus na sua vida. Toma a decisão firme de acolher Maria em sua casa. Contemple José acordando desse sonho. Contemple talvez o alívio de passar daqueles sentimentos de medo, de preocupação, de angústias por desejar deixar Maria. E agora José que está totalmente convicto, firme, de que ele não vai deixar Maria, de que ele vai apoiá-la, caminhar com ela nos projetos que Deus tem para ela, que Deus tem para eles, que Deus tem para a humanidade, projetos de salvação. Contemple José que agora acolhe Maria, que agora abre mão dos seus próprios projetos para poder embarcar nos projetos de Deus. Imaginemos a singela cidade de Nazaré, local de gente simples, de gente pobre. É nesse lugar que a revelação de Deus aconteceu. Aconteceu em Nazaré, quando o anjo visitou a Maria, revelando para ela os planos de salvação de Deus. É em Nazaré também que o anjo aparece para José. É em Nazaré também que Jesus vai passar uma boa parte da sua vida, antes de começar a sua missão na vida pública, na causa pelo reino. Nesse tempo da nossa preparação para o Natal, o nascimento de Jesus, as leituras do Advento, elas abrem portas para que cada um de nós possa compreender melhor a forma como Deus age na nossa história. Mas Deus nunca quis agir sozinho. Ele, para se fazer um de nós, escolhe contar com a ajuda de tantos homens e de tantas mulheres que, atentos ao chamado de Deus, atentos aos sinais dos tempos, tomam decisões firmes, decisões pautadas na liberdade e no amor, de serem instrumentos da ação de Deus no mundo. José é uma dessas pessoas que Deus quis contar, que Deus convidou para colaborar no projeto de salvação. José que é chamado o homem simples e justo, como diz o Evangelho, mas que nem por isso deixou de passar pela experiência de angústia e frustração. As angústias e as frustrações estiveram também presentes na vida de José, como estão presentes na vida de cada um de nós. Pensamos nesse momento da nossa oração ao Espírito Santo de Deus, que nos conduza na nossa oração de hoje, para podermos ver José na sua aflição, ao receber e saber que Maria está grávida.
Ele não quer prejudicar Maria, ele não quer denunciá-la, mas no seu interior, portanto, ele decide deixá-la em segredo. Afinal, embora conhecesse todas as virtudes de Maria, ele também não poderia aceitar uma infidelidade de sua parte e criar um filho de um outro homem. Mas Deus cuida de tudo. Ele vai em socorro de José, vai em socorro das suas angústias, do seu sofrimento. Portanto, ao imaginar esse sonho de José, que se transforma num palco para a visita do anjo, a visita de Deus e a comunicação dos projetos de Deus a partir do anjo, peçamos ao Espírito Santo de Deus que também venha em nosso socorro, que também nos ajude a enxergar com os olhos do nosso coração, com os olhos da fé, assim como fez José enxergar com esses olhos, e assim como pacificou a vida de São José, que ele também pacifique a nossa vida, revelando os projetos de Deus. José acorda consolado, e dessa consolação ele gera uma atitude, uma ação. Que ação foi essa? Acolher Maria, e assim ser um colaborador dos planos de Deus para a humanidade. Nem sempre é fácil para mim, para você, para nós, entendermos os desígnios de Deus. Muitas vezes, eu e você, nas nossas limitações, encontramos muitas dificuldades em acolher o que Deus surpreendentemente nos chama. Quantas vezes nós também nos angustiamos, quantas vezes nós também sofremos diante de situações que saem de nossas previsões, que saem de nossos controles, nos esquecendo que Deus cuida de nós, que Deus cuida de tudo. É que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o profeta Isaías. O temor do desconhecido é uma constante nas Sagradas Escrituras. Tanto que muitas das vezes, quando escutamos saudações do anjo como mensageiro de Deus, os anjos também vão dizer sempre isso: não tenhas medo. Como nos ensina Santo Inácio de Loyola, uma das formas de desolação é o medo. Todas as vezes que nós sentimos medo diante de fatos, de situações, de pessoas, nós experimentamos essa desolação. O medo é aquele que nos paralisa, nos deixa parados, inertes. Pode impedir a ação do Espírito Santo, que é, por natureza, movimento. O medo nos deixa parados. O Espírito faz com que a gente recupere a nossa mobilidade, recupere o nosso movimento. Espírito é movimento. Por isso, é tão significativa a fala do anjo a acalentar e a incentivar a José a não ter medo, ou seja, a não ficar paralisado diante daquilo que está acontecendo. Livres do medo, abre espaço à fé, e assim podemos nos lançar às surpresas que Deus sempre nos reserva. Livre do medo e da angústia, José pôde acolher a boa nova que estava sendo gestada no ventre de Maria. A ele, que era um simples homem, Deus revelou grandes coisas. Trazendo para nós agora, para o nosso momento de oração, e eu? De que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? De quais as situações eu posso hoje contemplar como situações que podem estar me deixando paralisado,
Deus está me chamando, está comunicando os seus planos, os seus projetos, mas eu ainda estou parado, paralisado por conta do medo. Quais são os meus medos? Quais são os meus receios? Quais são as minhas dúvidas? De que medo eu preciso hoje pedir a Deus que me livre? Contemple isso. Que medo é esse que você precisa entregar para Deus? Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me livre desse medo que me deixa paralisado, que me impede de me mexer, que me impede de tomar decisões, que me impede de caminhar para frente. Que medo é esse? Contemple esse medo e peça ao Senhor nessa oração que te livre desse medo, a fim de que você possa se abrir cada vez mais à sua graça. Abertura ao Espírito. O Espírito é movimento. Espírito nos arranca das nossas paralisias, nos arranca das situações que nos deixam parados diante da nossa própria vida. Com essas contemplações, no instante de silêncio, converse com Deus. Converse com o Senhor sobre os seus medos. Converse com o Senhor sobre os seus receios. Converse com Deus sobre suas angústias, sobre as coisas que na tua vida podem estar deixando o teu coração apertado, angustiado. Situações que precisam ser resolvidas, mas que você não resolve porque está com medo. E porque tem medo não resolve. E porque não resolve continua angustiado. É um círculo vicioso. As angústias existem por causa dos medos. Os medos nos impedem de tomar as decisões. E por isso nós continuamos angustiados, parados no mesmo ponto, no mesmo lugar, bloqueando a ação da graça de Deus, porque Deus nos arranca desse lugar de paralisia. Assim como visitou José e tirou de José seus medos, suas angústias, e ele tomou decisões firmes na vida. Permita que o Espírito Santo de Deus também te visite, que ele também revele os planos de Deus para você e que ele te comunique a graça, que te faça capaz de vencer teus medos, de tomar decisões, de sair desse lugar e de seguir em frente. No instante de silêncio, converse com Deus, principalmente pedindo a Ele: Senhor, me livre desses medos que me deixam parado diante da minha própria vida, diante da minha própria história.
Senhor Jesus, que eu aprenda com a sua simplicidade e alegria a ser um servo simples e alegre de seu reino. Amém. Concluo esse momento de oração com um coração cheio de gratidão e assim rezo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Concluo esse momento de oração, agradecido, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, depois que você terminou essa oração, pegue o seu diário espiritual ou no próprio livro e escreva. Escreva o que você rezou nesse momento de oração. Não precisa escrever tudo, mas escreva aquilo que foi mais forte nesse momento de oração, de contemplação. Qual a marca que o Senhor deixou na sua vida? Escreva também seus sentimentos. Ao fazer essas contemplações, que sentimentos foram mais fortes nesse momento de oração? E por fim, os apelos. Será que Deus te pediu alguma coisa, fez algum apelo para a sua vida, para o seu coração? Tome nota e escreva para que depois, lá no sábado, a gente possa revisitar essas anotações, revisitar essas marcas que Deus foi deixando ao longo da semana nos nossos momentos de oração diante da sua presença. Até a próxima e fiquem com Deus, que São José, o esposo da Virgem Maria, interceda por todos nós. Amém e tchau.